Olá, irmãos amados, que a graça e que a paz do Senhor esteja com todos nós, que neste dia que dedicamos a servi-lo, já há muitos anos, estando ali no templo, na reunião, e como eu disse, uma das últimas vezes que falei na quinta-feira, um grupo fiel àquele momento de culto, a alegria de cantar louvores do cantor cristão, já dentro de uma prática, de um esquema que nós temos e que muito nos alegra, e as orações que são feitas, depois também a ministração da palavra por um irmão ou outro indicado, ou mesmo pelo pastor. Preciso dizer a você que hoje está participando deste momento, que a quinta-feira, o culto de quinta-feira, ele é muito importante para a nossa vida. E talvez seja o caso de você começar a se programar, daqui a pouco mais, quando retomarmos as atividades da igreja, você, então, ser um participante também. Eu disse há um tempo atrás que o meu grande sonho, desejo, seria sair do Salão Rui Franco e fazer a reunião no próprio templo, pelo fato de termos muitas pessoas nas quintas-feiras. Ainda não consegui isso, mas quem sabe você que está me ouvindo será uma das pessoas a colocar no coração de que você vai dar mais esse tempo para Deus, participando do culto de quinta-feira. É maravilhoso. Também quero informar aos irmãos, porque a igreja precisa estar informada desses fatos, de que eu e a irmã Tânia fizemos recentemente um curso, ou pelo menos participamos de uma reunião para a introdução do curso Além do Sucesso, de John Maxwell. Esse curso é um curso que está sendo amparado pela Convenção Batista Brasileira e repassado para as convenções estaduais, e a nossa convenção, através do pastor Márcio, entendeu que deveria fazer esse experimento. E entre muitos líderes, para mais de 300 líderes da primeira reunião, ou da primeira inscrição, estávamos eu e a irmã Tânia, também fizemos, e essa semana que passou, eu orientei entre 10 a 15 irmãos da igreja para que fizessem a inscrição também. Eles fizeram, e daqui a alguns dias estarão participando também de uma reunião com o pastor Ramon, que foi constituído coordenador do projeto aqui em Minas Gerais. Esse projeto visa trazer uma palavra de incentivo, de liderança às pessoas e, no final de tudo, lógico, levar as pessoas a entender o grande amor de Deus, ainda que isso não seja no projeto falado diretamente. Então peço que os irmãos orem, porque depois que participarmos de todas as etapas, nos reuniremos, o grupo que participou, e vamos tomar uma decisão com respeito à igreja, se será viável ou não implantarmos em nossa igreja o sistema. Tá ok, irmãos? Vamos estar orando.
Aproveito também para falar, os irmãos me deem um tempo, eu entendi que hoje deveria ser uma noite para trazer algumas informações. Nós estamos em plena campanha de missões estaduais. Ainda hoje, no horário do culto das 3 horas, oramos por missões e a minha orientação é que você se prepare, se programe para quando for fazer a sua contribuição para a igreja, você possa contribuir também para essa nossa campanha de missões estaduais, certo? Alguém disse que eu, em outro momento, falei missões nacionais, mas não é missões nacionais, é missões estaduais. E o irmão, então, se prepare, porque isso faz bem para nós, como crentes, saber que estamos participando da obra missionária em nosso estado. Não é isso, irmãos? Também informar a igreja que eu estou em contato, mantendo contato agora com mais frequência com o engenheiro Rodney sobre o nosso projeto de combate ao incêndio. Ainda essa semana, na segunda-feira, voltei a falar com ele e confesso que até pressionei um pouco. Ele pediu alguns dias para decidir uma situação que ele precisa resolver e nós temos esse projeto. Também falei com o irmão Zito, que é alguém que poderá, não estou dizendo que fará, mas que poderá nos dar um apoio para que solucionemos este problema. E ainda, em cima disso, dizer aos irmãos que, mesmo em meio a toda essa situação conflitosa que estamos vivendo e que traz preocupação, para a honra e para a glória do Senhor, a igreja tem reagido muito bem financeiramente. Com isso quero dizer que nós passamos até a ter uma margem que poderá nos ajudar na solução de problemas como esse. Então, estou informando a igreja para que a igreja tome conhecimento e, lógico, que vamos nos empenhar para fazermos cada vez mais pela obra do Senhor. Ok, irmãos? Também deixa eu passar para os irmãos de que eu não quero me alongar muito nessa conversa com os irmãos, mas quero fazer a leitura da palavra do Senhor e, em torno daquilo que ler, compartilhar com os irmãos um pouco e depois, quem sabe, um ou outro irmão poderá compartilhar comigo também aquilo que julgar necessário do texto que vou ler. E o texto que eu vou ler está no livro de Malaquias. Normalmente, quando a gente fala de Malaquias, vem logo a ideia de dízimo. É verdade que eu vou tratar também, no final da palavra, alguma coisa assim, mas não é 100% sobre isto, até porque, volto a dizer, estou muito feliz com a atitude da igreja com respeito à preocupação, à consideração com sua contribuição. Ok, irmãos? Quero também, neste momento, orar. Ontem, por exemplo, na quarta-feira, eu comentei com a irmã Jussônia, creio que foi quarta-feira, ontem, do meu anseio pelos hinos do cantor cristão. Nós temos tido essa dificuldade e pedi até ao Ministério de Louvor que se organize para ver a possibilidade de, pelo menos uma vez ou outra, termos um hino do cantor cristão. Diz que eu, pelo menos no momento, eu que gosto
muito de cantar, eu não estou podendo cantar, né? Tenho feito em alguns momentos um esforço tremendo já para falar, que dirá cantar. Mas quando o hino tocado, cantado por alguém, nós podemos acompanhar também. Eu quero orar por você, orar pela nossa igreja, orar por todos nós, neste momento, agradecendo a Deus, os colaboradores desses programas da igreja. Oremos. Pai bendito, Deus de amor, misericordioso, obrigado porque a tua glória brilha nos céus e em nós também. Cada vez que pensamos em ti, Senhor, o nosso coração se alegra. Temos em nós, como disse domingo passado, uma chama que arde em nosso coração, no desejo de fazermos sempre o melhor, porque o Senhor merece o melhor de todos nós. Deus continue nos dando sabedoria para tratar das questões, e nesse momento que estamos vivendo, nos dê sabedoria e também, Senhor, condições que venham do Senhor para que possamos realizar ali no templo da igreja algumas obras, algumas coisas que precisam de serem feitas e que poderão, caso tenhamos condições, de fazê-lo nesse tempo em que o templo está vazio. Então nos abençoe, nos dê as condições, abençoe os irmãos que estão orando ao Senhor em prol de contribuir para missões, em prol de contribuir para a oferta da construção também, da obra. Abençoa, meu Deus, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu estou usando um tom de voz um pouco mais controlado e é preciso que eu faça assim, mas eu entendo que vocês estão me ouvindo bem neste momento, e se não estiverem também, não vai ter como reclamar, a não ser depois ligar para mim, que seja amanhã, né, sexta-feira, e falar que uma ou outra situação não foi possível. Como eu disse anteriormente, eu quero apenas destacar alguns versos do livro de Malaquias e comentar com os irmãos alguma coisa que eu chamaria a minha devocional, certo? Essas últimas semanas eu tenho feito uma leitura mais apurada ainda de livros do Velho Testamento, principalmente dos profetas, sejam os maiores como os menores. Preguei recentemente em 2 profetas. Domingo que vem retomarei ainda um outro texto de Jeremias, mas eu tenho lido outros livros e a minha reflexão foi em Malaquias, reflexão pessoal. Eu quero compartilhar com vocês. Portanto, se você puder, use a sua Bíblia no livro de Malaquias, e eu vou ler alguns versos, e na proporção em que ler, eu quero também comentar com os irmãos. Capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? E Deus então explica, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E vai por aí afora os versos que se seguem a este. Deus
explicando uma pergunta do povo e uma pergunta feita em cima de uma afirmação de Deus. Porque Deus deixa claro, eu vos amei. E isso me chama a atenção, irmãos, e eu tirei como conclusão para a minha vida, como é importante nós termos um Deus que faz declarações como esta para aquele povo, um povo rebelde, um povo distante, diria mesmo um povo incrédulo, um povo que não queria nada com Deus. E Deus usa seus servos, os profetas, para fazer chegar aos ouvidos do seu povo coisas maravilhosas. Lógico que acompanhados também de muita severidade, porque o povo não mudava. Então, eu pensei muito nisso, essa colocação, eu vos amei. E tomei isso para mim como Deus falando ao meu coração, dizendo, Neemias, eu te amo. E se ponho no passado, eu te amei. O dia que eu te chamei, eu te amei. Aprendo, e nós devemos aprender como lição aqui, de que diante de umas afirmações tão bonitas, nós não podemos vacilar, né, irmãos? Nós não podemos vacilar, não podemos errar. Nós temos que ter fidelidade para com Deus. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos acreditar que, ainda que as circunstâncias sejam completamente adversas a partir do nosso olhar, nós estamos diante de um Deus que declara, eu vos amei. E isso é lindo demais. Eu tomo isso como uma expressão tão poética para mim. E me alegro no Senhor por esta colocação. E vem a pergunta do povo, pergunta meio que vazia, em que nos amaste? Também pensei sobre isso, quantas vezes, com nossas atitudes, nossa maneira de ser, nossas negligências, nós negligenciamos Deus e quase que perguntando, em que Deus não me amou? Ainda que tenhamos aí o relato bíblico, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Mas nós deixamos isso tão de lado, não levamos em consideração esse amor tão profundo de Deus, não? E eu quero, nesta noite, convidar você a pensar nisso e a reconhecer Deus como aquele Deus que declara de coração, eu te amei. E então desfrutar disso, isso faz bem para a nossa vida. Porque Israel era herdeiro de uma promessa para Deus, apesar de toda a situação daquele povo, havia uma promessa de Deus para aquele povo. E se você compara o que eu falei domingo passado à noite, para o que estou falando agora, há uma insistência tão grande de Deus de aprumar aquele povo. Será que não é o caso de nós estarmos vivendo assim? Talvez você que me ouve agora esteja tão desaprumado para com Deus, as coisas estão tão desorganizadas na sua vida, na sua mente, no seu coração, e você não consegue se alinhar com Deus. Então vale esta palavra para que você se encontre com Deus. Você é uma boa pessoa, talvez um membro da igreja, uma boa pessoa, mas não tem conseguido se colocar diretamente nas mãos de Deus. Ouvi hoje, no nosso culto das 3 horas, o irmão Kennedy havia solicitado que ele dirigisse o culto,
E eu confesso que fiquei impressionado com tanta empolgação do irmão Kennedy naquilo que ele falou para nós que participávamos daquele culto. Então há uma promessa de Deus e nós somos herdeiros dessa promessa. Cabe a nós caminharmos na direção dessa promessa ou rejeitarmos. Mas eu sei que você não rejeita, eu também não. Então vamos nos aprumar diante do Senhor. E continua, quero ler só mais alguns versos aqui. Verso de número 4. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles não edificarão e eu destruirei, eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha só, era um povo que Deus havia escolhido. E aí chega a esse ponto de Malaquias, usando a orientação de Deus, dizer, não, pode estar empobrecido, pode construir, mas não vai vingar. Mas a nossa obra vinga, ela avança. Se pensarmos em termos de Igreja do Progresso, são 60 anos, caminhando para 61 anos de organizada, viva, bonita, igreja perfumada diante do Senhor. Por isso, nos alegrarmos na presença do Senhor. Ainda diria nesse texto, reconhecer e viver este amor de Deus que eu mencionei. Isso é importante para nós. Quando diz eu vos amei, quando Deus diz eu vos amei, me leva a entender que eu preciso reconhecer isso. Como reconhecer? Através da palavra dele. Tem tantos motivos aí. E viver, não é só reconhecer. Saber que existe, que Deus é bom, mas não viver o que ele anuncia. Precisamos viver. E diz o verso 6, a seguinte colocação: os filhos honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos o teu nome? Então veja só, um crente, para ser um crente completo, é preciso que essas coisas aconteçam, que ele tenha reconhecimento do amor de Deus, que ele tenha conhecimento de que ele está como fruto de uma promessa, ele precisa viver isso, entre outras coisas, que ele é fiel ao Senhor, sobretudo que ele tem honra. E aqui eu entendo, quando anotei as reflexões para mim, entendo honra e honra na família. Nós temos que ter uma família que nos reconheça como pessoas honradas. Pode ser que seja o caso de alguém, até que me ouve agora, tenha pessoas na família que são boas, enfim, mas que não tem essa aproximação, essa ligação com Deus. Entretanto, tais pessoas precisam ver naqueles que são do Senhor honra. A família precisa honrar o crente dentro da casa. E a honra dentro da casa é fruto de uma boa conduta, de uma boa atitude, de um bom viver. Porque, lógico, falo de mim, mas sei que a maioria dos irmãos também falaria a mesma coisa. Os irmãos, imaginem se eu fosse dentro do meu lar
alguém que não demonstrasse o amor de Deus, né? Não adiantaria eu estar no púlpito pregando, eu falando, porque no momento em que me dirigisse a uma filha, a um genro, a esposa, a própria reação deles acusaria algo de errado. Então você, como alguém da família, precisa viver de forma a honrar. E continuo para encerrar, verso 8, e eu prometo que pretendo continuar em outro momento, não na quinta-feira que vem, prometo continuar. Eu já deixei para trás algumas quintas-feiras o estudo sobre perdão, mas esse aqui eu pretendo continuar e o outro talvez em outro momento pegar. Mas o verso de número 8, para adiantar um pouco, diz: porque quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ou apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E tome isso aqui como uma atitude de lealdade. Sejamos leais ao Senhor. No próximo estudo eu quero voltar a falar desse mesmo livro e a pensar juntamente com os irmãos sobre a nossa lealdade na participação, na contribuição. E com isso a minha palavra continue sendo crente leal em todas as suas atividades. Que Deus te abençoe. Me sinto muito honrado em poder ser seu pastor. Estou muito feliz, porque a cada dia Deus tem renovado as minhas forças, me dando condições de te abençoar da forma como Ele me ensinou a abençoar os outros. Oremos ao Senhor. Querido e maravilhoso Deus, obrigado por esta hora, obrigado por esta palavra, obrigado a Deus porque sei que o Teu nome tem sido exaltado por cada membro da nossa igreja. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém.